Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. A partir do verso 16. O nosso tema hoje à noite vai ser famílias apostólicas. Até o final você vai entender o motivo do título, o que eu penso, sobre a questão desse título. É um dos meus futuros livros, pretendo escrever sobre ele. Nós só aprenderemos a amar o processo se a gente visualizar o fim. Muitos cristãos não amam a jornada. Eles querem chegar em um destino, em um fim, em um resultado, sem encararem a jornada, os porquês. A gente só vai amar o fim se a gente entender o porquê Deus estabelece o que estabelece. Porque um Deus que pode fazer livremente qualquer coisa não o faz. E determina por meio da sua palavra princípios. E esses princípios são a matéria-prima que ele trabalha. Ele não pode te prosperar sem que você dizime, oferte ou seja generoso? Sim ou não? Ele pode, mas ele não vai. Ele não poderia ter resolvido toda a questão do pecado logo lá em Adão e Eva, mas não quis. Ele não poderia ter destruído o diabo logo na rebelião? Poderia, não quis. Aí ele estabelece uma jornada a nós. Mas é nessa jornada que a gente aprende. Por exemplo, tudo na lei é sombra, Paulo diz. Sombra. O fato é a graça. A lei é uma placa sinalizadora. A graça é o destino. Jesus é o destino. Ele diz que ele não anula a lei. Ele diz que ele cumpre a lei. Então a lei do Antigo Testamento não é anulada na graça do Novo. Até porque a graça não acontece apenas no Novo Testamento. A graça acontece desde a fundação do mundo. A Bíblia diz: o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus nos criar, já sabia que daria errado. Por que criou, pastor? Porque ele quis. Jesus se torna agora a nossa lei. Então, o que morre em Cristo é o rito. Mas os princípios não morrem, ele cumpre nele. Então, se eu quero agradar a Deus como um santo do Antigo Testamento, agradaria obedecendo só os mandamentos dados a Abraão e Moisés, agora eu só posso satisfazer a Jesus se eu me render ao Filho. Eu gosto muito disso. A Bíblia no Novo Testamento chama Deus de Pai por volta de 120 vezes, mas chama Jesus Cristo de Kyrios, palavra grega para Senhor, 370 vezes. Então eu posso chegar a uma conclusão. A igreja está infantil, ela não entende o que deveria, ela não entende a questão do juízo, do confronto, da exclusividade, da santidade de Deus. Por quê? Porque ela quer Abba Pai. Mas ela não quer o senhorio do filho do Abba Pai. Então qual é a conclusão que eu chego? Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é Senhor. O que o salmista disse? Beije o filho para que o pai não se irrite. O que João 3,16 diz? Que Deus amou. Mas o 36 diz que se rebelar ao Filho de Deus, traz sobre si o juízo e a ira de Deus. E nessa sombra, que era a antiga aliança, Abraão promoveu uma dessas sombras. Quando Deus pede o filho dele. Alguns estudiosos afirmam que por volta de 15 anos que a promessa de Isaac se cumpriu. Quem espera uma promessa em 15 anos? Terão 3 dias de casa para o Monte Moriá. Esses 3 dias tipifica Jesus. Isaac tipifica Jesus. O cordeiro, que aparece preso aos galhos,
tipifica Jesus. É tudo ali sobre Jesus. O apontamento, a sombra falando sobre o fato. Mas o que é interessante em Abraão, que ele perdeu a mão quando Deus fez a promessa. Ele não perdeu a mão quando Deus pediu Isaac. Porque ele já tinha aprendido na jornada 15 anos de altos e baixos, de medos e obediências, a estar convicto agora no seu espírito. Na hora da promessa, ele balança tanto, ele duvida tanto, que ele aceita o milagre fake que a esposa sugere. Qual é o milagre fake? Ismael. Filho, eu vou te abençoar com um carro. Aí o que você vai fazer? Vai na loja segunda e pega um Ismael. Um boleto de 60 vezes. Não, mas ele não mandou você financiar o carro. Ou foi assim que ele falou? Financia o carro, eu vou te ajudar a pagar a prestação. Se foi isso, financia. Se não foi isso, eu vou te dar um carro, você tem que esperar. Senão você vai aceitar, assim, ó, a bipolaridade de Sara. Foi um trem surreal. Olha, já sou velha, tu é velho, então deita com a minha funcionária. Que marido, irmão. Só eu acho. Que esposa bem resolvida, né? Fala, olha, deita com a minha funcionária. Aí o marido já tá, sabe? Adão gritando dentro dele, aleluia. Vou fazer esse favor para minha esposa. Aí ele foi lá e deita com H. Aí nasce Ismael. Aí H se rebela contra a sua senhora. Aí ela diz, culpa tua. Sara fala para Abraão, é culpa tua. Hã? Como assim? Você mandou eu deitar com ela? Como assim é culpa minha? Eu estava na minha. Estava assistindo aqui Netflix. Aí ela vem dizendo assim, ó, não confio na promessa que Deus fez. Engravida a minha funcionária. Aí eu te ajudei, Sara. Eu transei com ela por amor a ti. Que loucura, né? É isso que acontece quando a gente não ama o processo. A gente perde a mão. A gente é iludido pelo oásis, que promete água, mas não tem água. Então a gente tem que aceitar os processos. Amar o porquê. Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Perguntaram para mim, pastor, como eu aprendo a orar de verdade? Orando de mentira até orar de verdade. Como eu aprendo a ler a Bíblia de verdade? Lendo de mentira até ler de verdade. Quando a gente não ama a palavra, o que a gente vai fazer? Tá sem sono nenhum. Abriu a Bíblia, é sonífero para a maioria de nós. Então o que a gente tem que fazer? Insistir até ela abrir, ó. Até a gente chegar ao dado momento de entender pelo coração que a Bíblia só vai ser perfeitamente lida quando a gente permite que ela nos leia de volta. Quando a gente a lê na primeira pessoa. Ah, se meu marido estivesse aqui. Ah, se minha esposa lesse esse versículo. Acho que eu vou mandar aqui um WhatsApp para ela. A Bíblia não vai funcionar. Ela não funciona assim. Ela não funciona na terceira pessoa. Ela só funciona na primeira pessoa. O crente inchada, não o crente pá. Se um crente chegar para mim e dizer eu amo orar, mentiroso. É igual o pregador de casais falar, nunca briguei com a minha mulher, grita assim, mentira. A carne gostar de obedecer? Uma coisa é falar assim, quando eu rompo a esfera da carnalidade, eu tenho deleite na presença. É outra coisa. É igual, sei lá, a dieta, é igual a academia. Você não é masoquista, macho. O que é cuidar do corpo? Fazer ele sofrer. É uma lesão. Músculo nasce por causa de uma lesão. Você não é psicopata, cara. Assim, ó, você vai correr o cérebro assim, ó, você tá parado, começou na esteira ou na rua correndo, as pernas já começam a latejar e o cérebro, para, bicho, que loucura. Senta ali e toma uma coca gelada. Você só vive uma vez. Tô mentindo? Tô mentindo?
Aí você fala, é igual jejum, vamos lá. Pastor, eu não gosto de jejuar porque eu fico irritado. Não, o jejum revela que você é irritado. Essa é a função do jejum. Denunciar Adão. Aí você jejuou, 3 da tarde. Se a sua natureza adâmica estiver assim, vou no Boi Brasil, vou no McDonald's, é frango, é o quê? Pudim de sobremesa, não entregue o jejum. Não entregue. Se tiver perto, 1 hora para terminar e sua carne começa a te propor como você vai entregar o jejum, ela está viva, ela está crua, ela está sangrando, Adão está gritando. Aí você fala, como o salmista falava com a alma dele, ó minha alma, porque estás abatida dentro de mim. É isso, puxa a cadeira, bota a tua alma para sentar dizendo, eu sou o teu Senhor, eu não vou entregar o jejum, até que você aprenda a se calar, eu governo. Se você me propor que restaurante eu tenho que escolher para entregar o meu jejum, eu boto mais algumas horas em cima dele. Você vai entregar o jejum, sua alma em silêncio. Olha, ela está calada. Aí você vai e entrega. Agora se ela quiser, não, um hambúrguer, 10 fatias de queijo, hambúrguer quádruplo, nem triplo, sabe? 2 litros de Coca-Cola, ela está... Então você quer ser espiritual, esse é o fim. Tu vai amar a jornada? E a jornada é essa pancadaria toda. Então você tem que amar os porquês. Sempre pergunta a Bíblia. Se Deus mandou você fazer algo, pergunte biblicamente o porquê Ele mandou. Aí você vai amar o processo. Por exemplo, 1 Pedro 3. Mulheres, se o seu marido não responde à fé, que ele seja salvo por ti sem palavra alguma, só por meio do teu procedimento piedoso, que não diz respeito ao teu exterior adornado em enfeites e joias e cabelos encaracolados, mas um espírito dócil e manso, assim como o de Sara, que chamava Abraão de Senhor. E se vocês imitarem ela, serão filhas dela. Olha que coisa interessante. Um marido que não obedece a Deus, a Bíblia diz, a mulher dele pode salvá-la calada. Aí as mulheres, com o pezinho da discórdia. Calada? Calada? Eu saio de casa para ouvir machismo na igreja? Não entendeu. Porque está crua, carnal. Isso é para gente espiritual. Paulo diz aos Coríntios, falamos de coisas espirituais para as pessoas espirituais. Não é um silêncio para a canalice do marido. É um silêncio que é fruto da busca por uma vida no Espírito. É um silêncio em Deus, é um silêncio em adoração, não é um silêncio nem para o marido. É um silêncio inevitável, porque é fruto de uma beleza interior evidenciando no exterior da mulher. Um marido canalha e uma mulher apostólica. Se essa é a mensagem, né? Famílias apostólicas. Que o marido fala, meu Deus, só maltrata e a mulher, sabe? Uma mulher espiritualmente vibrante. Porque nem o homem depende da mulher para ser um homem de Deus, nem a mulher depende do tipo de marido que tem para ser a mulher que a Bíblia ordena. Sabe por que está todo mundo querendo divorciar? Porque está todo mundo querendo ser salvo pelo outro. Mas casamento não é evangelismo. Se você não é um homem de Deus sozinho, o casamento vai ser um fracasso. Se você não é uma mulher de Deus sozinha, seu casamento vai ser um fracasso. Aí ele não é, ela não é, e eles se juntam querendo se salvar. Os dois se afogam. Só um milagre para salvar essa bagunça. Perguntaram para mim,
Pastor Anderson, quando você soube que aquele era uma mulher de Deus para a sua vida? Eu falei, quando eu aceitei que eu seria o melhor homem para qualquer mulher. Porque eu não sou um homem para Keila, eu sou um homem para Jesus. Ela é atingida pelo benefício de estar do lado de um homem que ama Jesus. É isso. Isso é fruto do quê? Da minha jornada. Não é fruto do meu casamento com a Keila. Mas as pessoas querem um fim. Eu quero chegar lá, ser um homem de Deus, ser um pregador, próspero. Não, tem um processo. Quem quer o processo? Quantas vezes dizimei e fui para casa a pé? Fiz minha esposa andar 4 horas a pé. Acabava o culto, ela, e aí? Não tenho dinheiro não para pagar o ônibus. E agora? Não, vamos andando e orando. Pastor, pergunta para ela se ela está arrependida. Cadê aquele dinheiro nosso na conta? Já foi. Foi para onde? Missões. Foi para onde? Para a igreja. Foi para onde? Para a conta do pastor tal. Pergunta se ela está arrependida. Um dia ela chorando, andando comigo a pé, chorando, com os pés doendo. Aí a gente passou na frente de um bar. Aí veio R$5, diante do Espírito Santo, que eu não estou com balela. R$5 voou assim, caiu nos meus pés. Aí ela olhou, sorriu, falou, nossa, vamos pagar o ônibus, né? Vamos não. Peguei, agradeci o Senhor, botei no bolso e disse, ô Jesus, tu és tão bom, né? Mas eu gostaria que os demônios testemunhassem que eu não te amo pelo benefício. Eu te amo porque tu és Deus. Se tu me condenar ao inferno, tu estás certo. Quem serve a Jesus por um salário vai servir o diabo por um salário melhor. Eu não vou pagar aquele ônibus. Amanhã a gente paga. Falei, Jesus, eu te amo. Satanás, eu não tenho preço. Vamos, Keila. Meu bem, a gente pode cumprir o trajeto chorando ou orando. Eu vou orando. Imagina que cena maluca, né? Um cara tatuado, uma mulher tatuada atrás dele, chorando, com os pés doendo, e eu aqui, ó, meio da rua. Ela não está arrependida, eu garanto você. Processos. Por trás de toda história de sucesso tem um processo. Porque o que é sucesso, irmão? Um acúmulo de fracassos bem administrados. Thomas Edison, mas você já tentou 10.000 vezes criar essa lâmpada, para com isso. Aí ele disse, eu tenho 10.000 vezes maneiras de não fazer a lâmpada. Processo. Mas a gente quer? Não, a gente quer cair de paraquedas no nosso destino profético. Cair de paraquedas no ideal. Mas, irmão, resumindo, para eu ir para a Bíblia. O processo é um monte de hot dog do seu Zé. Porque você não tem grana. Qual o destino? Comer uma picanhazinha. Por isso que eu sou chateado com muitos homens, sabe? Por isso que eu sou chateado com muitos pastores. Porque na hora que o carro dele, pesado, faz a curva, ele vai pagar picanha para a mulher que não comeu cachorro quente com ele. Só é digno de comer uma picanha contigo, irmão, quem compartilhou o dog com você. Sabe o que eu dei à minha esposa quando eu pedi ela em casamento? Porque eu não acredito em namoro. Namoro é o quase nada de coisa nenhuma.
E tá todo mundo querendo divorciar por causa de acúmulos de namoro. A tolerância que a gente deveria ter no casamento foi embora por tanto namoro que a gente teve. Heranças que não deveriam estar em nós, no corpo, na mente e nas emoções. Aí a gente entra neuróticos nos relacionamentos com a tolerância mínima. Então, quando Deus disse, é ela, mesmo que ela não esteja pronta, você vai extrair dela, é ela. Aí eu fui, tá bom. Aí eu pedi ela em casamento, imagina. Não falha, varão. Você está solteiro, não falha. Ela vai rir, vai ficar nervoso, vai dizer, você é louco, mas ela vai voltar. Pode ter certeza. Se ela disser, não, você é louco, menino, e for embora, ela vai voltar, irmão. Porque isso é masculinidade brutal. Imagina o cara chegar, casa comigo, no dia que tinha que pedir em namoro. Foi o que eu fiz. Aí o que eu falei para ela? Eu não tenho nada. E o nada que eu tenho é de Jesus. Então, o tudo que eu terei um dia já tem dono. É Ele. Então, o que eu dei? O que você deu para Keila, pastor Anderson? Um fogão sem botijão e um colchão sem a cama. E a gente comia marmita o dia inteiro. Uma alegria, irmão. Mas eu lembro, você perguntar para mim, qual o dia que você converteu o coração da sua esposa a você? No dia que eu ganhei uma TV de tubo e o meu rack era uma caixa de verdura de feira. E uma felicidade, fela da mãe. E a gente foi assistir, tela quente. E eu sempre gosto de orar aleatório. Adoração fora do templo. Orar, lavando louça, orar, dirigindo, orando. E a gente estava assistindo e orando baixinho, só para não atrapalhar o tela quente. Aí daqui a pouco a presença me pega, sabe? Aí eu falei, meu Deus, ou eu oro ou eu assisto. Aí eu comecei a chorar. E ela deitada no meu colo. E minhas lágrimas assim caindo em cima dela. Foi ali que ela falou o que eu disse pela manhã, quem estava aqui. Estou segura. Esse cara nunca vai me trair. Porque ele não vai trair esse Deus que ele está amando assistindo TV. Isso é hora de amar Jesus? Então só vai fazer isso quem está nisso a vera. Os caras dizem que amor só de mãe porque eles não estão dispostos a amar suas esposas à luz da palavra. Porque a minha esposa dá a vida por mim. E ela mata você por mim. Um homem bíblico tem que esquecer essa frase. Amor só de mãe. Porque se assim fosse, Deus tinha mandado você casar com a sua mãe. Mas não mandou. Mandou? Segunda Coríntios 5:16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Agora o conhecemos de modo diferente. Logo, aquele que está, no grego é permanecer. Aquele que permanece em Cristo se tornou nova criatura. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Paulo diz, não avaliamos ninguém mais do ponto de vista humano. Ou seja, todos nós temos um potencial divino e maligno. Então, por trás de todas as questões da nossa vida, existe um potencial. Por exemplo, tem pessoas que não têm jeito. Faraó. Não tem jeito, por quê? A avaliação, não avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Quando você olha para Faraó, ele não é apenas Faraó. Ele é a tipificação e a encarnação do próprio maligno. Ele é uma
rivalização com Deus. Ele é uma manifestação maligna em nível de divindade. Então Deus dá ordem a Moisés, mas diz: eu já endureci o coração, tipo, não tem jeito. Ele está obstinado a ser julgado por mim. Assim como Judas, o filho da perdição. Não é Deus soberanamente querendo massacrar alguns ou condenar alguns. É que Deus, em sua presciência, sabe que vai tentar de tudo e a pessoa não responderá. Aí Deus vai usá-la como vaso de desonra, como Paulo fala aos Romanos. O que isso tem a ver com casamento, pastor Anderson? É que o marido e a esposa não pode ser analisado só do ponto de vista humano. Ela gritou. Ele é mal educado. Ele jogou a toalha aqui. Temos que sempre ver a situação além da situação. Porque o casamento não é evangelismo, mas ele possui um potencial santificador. O outro vai ser resultado do que somos. Ele é salvo sozinho, mas ele é santificado pelo convívio contigo. Ele é teu próximo e ele é teu inimigo, mas próximo no dia mau. E o Evangelho nos manda amar o próximo e amar o inimigo. Então, no dia que teu casamento não funciona, você pode olhar essa quebra como uma possibilidade evangelística. O que está por trás dessa situação? Eu já conheci pessoas que viviam brigando, casal. E um dia Deus abriu o mundo espiritual e eles viram um demônio em forma de macaco que pulava no ombro de um, dava um tapa, e ia para o ombro do outro, dava um tapa. Eles choraram a madrugada inteira, porque entenderam que o conflito não era apenas entre eles, era um fomento, é o que a Bíblia diz, as setas do maligno, né? Então, é justamente isso, não olhar para as situações da vida e para as pessoas só do ponto de vista humano, porque ali pode estar uma estrutura maligna que a gente tem que confrontar com toda a força, ou ali tem um potencial divino que a gente pode cooperar com Deus para resgatar. Porque, irmão, se o amor que você tem por Deus não servir para melhorar, santificar, elevar a vida da pessoa que dorme na sua cama, você falhou desgraçadamente. Você falhou desgraçadamente. Porque que coração é tão duro assim para resistir ao amor que alguém tem pela luz, pela verdade, por Deus, pelo Evangelho? Que marido duro não se rende a uma mulher que ama Jesus? Que mulher dura que não se rende a um homem que ama Jesus? Mas a gente está analisando as coisas do ponto de vista humano. Pastor Anderson, irmãos perguntando para mim, o que você acha de constelação familiar? O que você acha do terapeuta familiar? Nada contra essas profissões e realidades, mas a gente está falando do quê? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ou seja, o Filho de Deus buscar remendo para o seu casamento em realidades seculares é uma declaração que a pessoa está dando que o Evangelho não salvou o suficientemente. Porque, irmão, um psicólogo não vai fazer o que Jesus é comissionado a fazer. Um psicólogo pode melhorar, mas ele não vai salvar. Porque, às vezes, o problema não é um problema estético, é um problema fundamental. A pessoa tem um problema com a cruz, a pessoa tem um problema com Jesus. E é remendo, é trapo de imundícia. É tipo assim, parar de fumar aprendendo a beber vinho. Aí eu parei de fumar. Glória. Aí eu estou fumando cigarro eletrônico. Não, parei de beber. Como? Tragando 2 cigarros por dia, foi o que o profissional falou. Ou seja, você só está tirando o pecado de lugar, substituindo. Um dia eu vi um marido PM, PM, um cara, né? E a esposa é feminista. Uma desgrameira tão grande que ela grafitou na sala da casa, mãe de 3 crianças,
3 crianças. Ela botou na sala da casa assim, viva vulva, e mandou pintar uma vagina no meio da sala dela. Aí o cara postou, o cara teve a ousadia de postar lavando louça, machista em desconstrução. Aí eu, a mão coçando, posto ou não posto, posto ou não posto, confronto ou não confronto, vou confrontar. Aí eu falei bem assim, tu é um crente tão desgraçado, que tu tá dizendo que tu ama tua esposa, teu lar e tua casa, amando do feminismo, que tu precisa que uma ideologia te confronte para você lavar uma louça. Mas o homem de Deus está lavando desde que nasceu de novo. Tu está dando para uma ideologia humanista a autoridade que só pertence a Jesus. Um bom marido não é fruto de uma pressão ideológica. Um bom marido é fruto da cruz de Jesus. Sabe o que aconteceu hoje? Socializou tudo. Socializou a mulher. Largou ele. Relacionamento aberto. Ele, PM, surtou. Saiu correndo pelas ruas de Brasília pelado. PM surta. Não brinca não, irmão. Não brinca não. As ideologias são humanistas e ateístas. É o espírito do anticristo. Tira Jesus e bota outras ciências. Tira a teologia cristã, bota o coach. Coach é muito bom como ferramenta para as nossas profissões e desenvolvimentos de comportamento no trabalho, no mercado de trabalho. Mas sobre transformação do coração é Jesus, irmão. É a Bíblia, é o Evangelho, é Jesus. Coach não é para salvar. Psicólogo não é para salvar. Psiquiatra não é para salvar. Jesus é o Salvador. O coach é para modelar a carreira, é outra conversa, macho. O bom, né? Porque o ruim só quer teu dinheiro. Porque as pessoas não querem, pastorzão, a jornada. Querem a jornada. Elas querem o quê? Então eu vou para a constelação familiar, porque ela já quer chegar no casamento ideal. Mas o casamento ideal é um processo e não um acidente. Desbloqueia aqui, sabe? Olha só, o cara no Brasil, né, tem um monte de coach sem vergonha. Aí esse crente, mais sem vergonha que o coach sem vergonha, esse cara provavelmente nem dizimista ele é da igreja dele. Aí ele tem que pagar 10 mil reais, 15 mil, 20 mil para desbloquear. Se eu fosse Jesus, eu mandava logo, ô Miguel, desliga o disjuntor do fulano ali, porque não tem jeito não. Não, cara, ele teve a ousadia. Pastor, eu estou vendendo aqui minha bicicleta para pagar o treinamento do coach e tal. Aí eu falei, eu ia dar na tua cara se tu morasse em Brasília, eu ia até você, pegava a tua bicicleta e quebrava na tua cabeça. Porque chama esse cara para a obra da igreja. Chama esse cara para missões. Um crente? Desbloquear do quê, macho? Que conversa doida. Mas é bom. Eu amo psicanálise junguiana. Amo. A psicologia não foi a teologia, não foi o evangelho, foi a psicologia que me fez entender a mim mesmo, porque eu sou um cara tatuado. Olha que coisa interessante. Tem um lugar, mas não é um lugar de salvação. É um lugar de aperfeiçoamento do comportamento. Tu está entendendo? Por que, pastor Anderson, você é um cara tatuado? Por causa do meu pai. O nome da Keila aqui, ó. É eu falando para ele, porque eu vi o nariz da minha mãe quebrado quando eu tinha 8 anos. Aí 8 anos eu disse, eu nunca vou trair e nem agredir uma mulher. Então o nome da Keila aqui é Eu Te Odeio. Não é Keila, eu te amo. Eu não sou um homem como o Senhor.
A gente quer o fim, não quer os processos. Abraão, me entrega teu filho, teu único filho. Eis-me aqui. Olha o fruto de 15 anos. Não, ele não aceita mais o milagre fake, ele não aceita a voz manipuladora da esposa, ele diz, eis-me aqui, e no dia seguinte já pegou o menino, pegou os animais, montou a carga, pegou todos os elementos do sacrifício e partiu por Moriá, de casa até o Moriá, 3 dias. Sabe o que ele fala no pé do Moriá? Sabe o que ele fala no pé do Moriá? Ele foi com os servos. Aí chega no pé do Moriá para subir e ele disse, me espere aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. O escritor de Hebreus, ninguém sabe o nome, João Calvino diz que é Paulo, eu também concordo, a escrita é parecida. O escritor de Hebreus, na Galeria da Fé, diz, Abraão, isso é rema. Porque se é Paulo, ele não estava lá com Abraão. Então é pelo Espírito que ele tem o entendimento. E Abraão falava consigo mesmo. Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Abraão fez dentro as duas coisas. Por quê? 15 anos de jornada intencionais é tempo para amadurecer. Você não ficar de mimimi, não ficar de vitimismo. Eu sou protagonista da minha vida e não coadjuvante. E isso leva você a conhecer quem é seu pai. Isso leva você a obedecer nos contextos mais duros da sua vida. Isso leva você a passar fome e não blasfemar. Porque Filipenses 4, todo mundo gosta, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o versículo sozinho é uma heresia quase. Mas vira um slogan de crente. Tu sabe como Paulo morreu? Se ele tudo pode, por que ele morreu como morreu? Tu sabe como Paulo morreu? Ele foi decapitado. Tiraram a cabeça do apóstolo. Cadê o tudo posso? O tudo poder de Filipenses 4 não é tudo realizar, é tudo suportar. Porque o contexto ele diz, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Eu sei ter pouco, sei ter muito. Sei ter fartura, sei ter escassez. Em outras palavras, eu aguento qualquer situação porque o meu sofrimento é por enquanto. Mas quando eu tiver 1 milhão, você vai me achar do mesmo jeito quando eu tinha um pão. E esse é o charme, como eu disse de manhã. Poder e simplicidade. Oxe, Paulo, tu tá com 1 milhão na conta que eu fiquei sabendo. Tá comendo no mesmo lugar? Poxa. Não mudei meus hábitos. Na jornada, Abraão aceitou e entendeu que Deus não pode mentir, Deus não blefa, ok? Deus disse, a tua descendência será incontável, como as estrelas dos céus, a areia do mar. E a promessa vai se cumprir por meio de Isaac. Isso é verdade. Mas ele também aceita que Deus não pode blefar. Eu quero que você mate seu filho. Então, na cabeça dele, depois que ele amadurece, tá? A promessa vai se cumprir ao mesmo tempo que eu vou matar o meu filho. Então, se a promessa se cumpre por meio dele e eu tenho que matá-lo, a única conclusão é que eu vou ver meu filho ressuscitar depois que eu o mato. Mas olha a convicção, ele não viu, ele não sabia o que ia acontecer lá. Mas ele estava tão convicto, resultado do seu processo de maturidade, que disse, eu voltarei com o menino. Aí acho que os servos assim. Aí chega lá, ele prepara a lenha, prepara, né, o altar para o sacrifício, bota o cutelo, né, o punhal, a faca. Aí o filho pergunta, mais louco que o pai é o filho. Porque eu correria. Pai, Isaac pergunta, pai, cadê o animal que vai ser sacrificado? Deus proverá, meu filho. Aí está escrito, Abraão amarra Isaac e deita ele. Não está escrito que ele relutou. Então ele é maluco igual o pai. Para obedecer, irmão, não pode ser normal.
Tem que aceitar assim, ó. Pula, Anderson, da aeronave. Senhor, mas eu não tenho paraquedas. Eu monto enquanto você cai. Esse é o espírito da fé. Mas eu vou me arrebentar. Vai não. Vai não. Vai dar tudo certo. Sabe por que isso tem que acontecer? Porque a jornada revela as idolatrias. E as idolatrias são muralhas para a prosperidade. O bom impede o melhor de Deus. O bom impede o extraordinário. Ismael é bom. Isaac é melhor. Mas para eu ter Isaac, eu tenho que romper a fronteira do superficial. O que Deus faz com o menino morto? É muita maldade, né? Mata Isaac. O que Deus faz com Isaac morto? Nada. Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, quando Deus pede Isaac, ele não quer Isaac. Ele está dizendo para Abraão que é impossível Abraão chegar ao seu destino profético se ele viver em idolatria. E o filho era seu ídolo. O cumprimento da promessa era o ídolo. O fim, a geração incontável, era o alvo idólatra de Abraão por meio do filho. Então ele queria o benefício do futuro por meio do apego ao seu ídolo. Em outras palavras, eu quero que Isaac morra em tuas idolatrias. Eu não quero teu filho morto. Eu quero o teu coração somente para mim. Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Quando Deus pede o sacrifício, Ele não quer o sacrifício, Ele quer o coração de quem sacrifica. Porque tudo aquilo que Deus pede, te impede. Por isso a gente tem que obedecer. Porque o progresso, ele é sempre involuntário. Não queremos progredir. Aí Deus nos empurra, nos obriga por meio da sua palavra, obediência e mandamento. Porque a gente não quer ir. Porque é loucura. É insanidade aos olhos. É a defesa de Paulo aos Coríntios. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Por quê? Como os gregos eruditos intelectuais creriam na mensagem do Evangelho, onde aquele que é afirmado como Deus criador e poderoso morre como um Deus fraco numa cruz. Como o Deus de vocês é vencedor se ele é perdedor em uma cruz? Jesus vence perdendo. É isso que o processo nos ensina, que a gente pode fracassar na jornada, mas o fracasso em Deus é impulso, não é túmulo. Tudo aquilo que estamos perdendo em nome de Deus é para que a gente ganhe somente o que Ele prometeu. Não há perda na obediência. Se está dando errado, e você está obedecendo, é para poder dar certo. Mas a gente não entende, nem aceita. A gente quer ajudar. Deixa eu fazer contigo, Senhor, um milagre. Não, o milagre é meu. Olha lá para Malaquias, eu esqueci de falar isso. Olha para Malaquias, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos... Saiu de casa, sim ou não? Quem saiu de casa aqui? Não veio do trabalho, de casa. Fechou a casa? Sua casa abre tanto por dentro ou por fora, sua porta? Você abre, entra, você está dentro, abriu, sai. Abre por dentro e por fora? A janela abre por dentro e por fora? Ô Abraão, para de me ajudar. O que eu prometo, só eu faço. Janela só abre por dentro, irmão. Só faço o que ele mandou.
Porta é contigo, ou com ele. Janela é só com ele. Faça prova de mim se eu não surpreender você. O que vai acontecer, só eu posso fazer. Eu não preciso de você. Eu não dependo de você. Eu conto com você, mas eu não dependo de você. Eu conto com você, mas eu não preciso de você. Só faço o que eu mandei, só faço o que eu ordenei. Aceita a jornada, irmão. Aceita o processo. Doloroso às vezes, mas uma bela jornada, uma história para contar. Nenhuma maturidade é fruto de acidente, toda maturidade é fruto de processo. Diz assim, eu discordo, né? E às vezes até tem verso sobre isso, mas eu tenho minha perspectiva, não discordando se existe algum versículo sobre isso. O sábio aprende com os erros dos outros. Não, a gente só aprende no nosso processo. O erro do outro pode nortear uma outra escolha, mas maturidade é fruto do processo pessoal. Ah, pastor Anderson, eu não fazia do jeito que você faz. Que jeito você fez? Então esquece. Não é o outro que te norteia. É a Bíblia que te norteia. É a tua obediência que te norteia. A tua maturidade é fruto do teu processo. Eu posso aprender com Abraão, mas eu não vou ser maduro só analisando a vida de Abraão. Sou eu. Eu também sou filho. É para eu continuar escrevendo Atos 29, é o único livro da Bíblia aberto. É o nosso livro. É o livro do povo de Deus, Atos 29, 28, 30, 40, 140. A nossa jornada. Quando eu vi, irmão, que Barnabé e Paulo quase saíram na mão na Bíblia, eu chorei dizendo, aleluia. Meu Deus, homens santos. Está escrito assim, ó, por causa de um tal de João Marcos, que abandonou eles na primeira viagem missionária. Barnabé, pacífico, Paulo, sabe, militar, sabe, caveira de Jesus, sabe, caveira! E João Marcos com medo e Paulo, não anda. Olha as metáforas de Paulo. O soldado que se alista, combatia o bom combate. Então, gente fraca não andava do lado de Paulo. Podia andar do lado de Barnabé, o pacificador. Podia andar do lado de Pedro, que também fracassou. Está escrito que Barnabé falou, ele vai. Aí Paulo falou, vai não. Vai, não vai. Vai não? Aí está escrito na Bíblia, e os ânimos se afloraram. Homem discutindo em ânimo aflorado, não é? Seu bobão. Não, seu bestalhado. Seu careca. Não, irmão, é mão no peito. Pum. Não vai não. E está escrito assim, ó, cada um foi para o seu lado. Mas Paulo escreve para Timóteo dizendo, alguns me abandonaram, meus livros, meus pergaminhos e a minha capa ficou na casa do fulano, traz para mim. E traz também João Marcos, que é muito útil para o meu ministério. 14 anos depois. Jornada. Humildade, humilhação, conversas, novas brigas. Mas sabe o que é mais extraordinário? Não está comprovado biblicamente, mas eu gosto de ler a Bíblia ligando os pontos. Pedro, na primeira carta dele, quando ele termina a carta, ele saúda a igreja dizendo, eu e o meu filho Marcos mandamos um beijo para vocês. Aí eu... Sabe por quê? Paulo não quer o fraco do lado dele. O fraco quer o forte que Paulo é. Não quer Barnabé. Vou te dar um exemplo. O marido é adúltero. Ele vai buscar o pastor Anderson ou o David Leonardo. Ele quer andar com o Anderson. O Anderson é guerreiro. Aí ele tem medo de chegar perto de mim. Mas ele sabe que o David é tão bonzinho que não vai resolver o problema dele. Sim ou não? Se o marido estiver traindo a esposa, ele quer me ouvir ou ouvir o Dave? Ouvir o Dave, mas ele sabe que o Dave não vai resolver. Porque o Dave é evangelista. E evangelista quer só botar você para dentro do reino. Ok?
David Leonardo, pode prestar atenção, se você tem 2, 3, 5 anos, 10 anos de crente, você não suporta ouvir o irmão David. Sabe por quê? David Leonardo é pregação para fazer nascer, mas não é pregação para amadurecer. Eu falei isso, achei que ia ser cancelado, todo mundo se identificou. Meu Deus, eu amava o David, chorava, agora eu não suporto nem a voz dele. Porque assim, aquele tonzinho lá, uau, meu Deus! Mas depois que passa um tempo, o evangelista é esse, o evangelista é, sabe? É a primeira refeição, leve. Aí depois vem o Silas, eu, reverendo, brinco, vai graduando, aí vai mudando de fase. Mas uma coisa é fato, talvez não é o guerreiro que restaura o desertor, e nem um cara compassivo também. Quem restaurou João Marcos? Provavelmente um homem quebrado e refeito como Pedro. Ei, macho, por que tá aí na rua dos amargurados, na rua dos tristes? Tá fazendo o que no bar, irmão? Tava na igreja ontem. Pô, brigaram porque eu abandonei eles. Paulo não me quer e Barnabé é tão fofinho que não resolve meu problema. Aí Pedro talvez diga assim: ei, cara, eu sei o que você está passando. Eu fui ordenado por ele 3 dias depois que eu cometi meu pior pecado, que foi negá-lo. Eu sei o que é prometer ser fiel e ser infiel. Vem cá, mano. Jornada. Aí quando Paulo vê que Pedro restaurou João, não tem o que... Você joga as pedras. Você fica feliz, ao mesmo tempo triste, dizendo, pô, o cara precisava ser restaurado, mas eu sou tão radical que eu não abri espaço para essa restauração. Jornada. Então não tem maturidade com acidente. Maturidade é um processo. Não tem um casamento pleno. Tem casamentos maduros. Chesterton, um teólogo católico, diz: o casamento, a beleza do casamento é que ele é um duelo constante. E homem honrado nenhum desistiria dele. Eu amo isso. Quase toda rebelião pode ser curada com um abraço. Primeira tatuagem da minha esposa com 12 anos. Faz sexo desde os 12. Toda quebrada. Aí quando o Senhor falou bem assim, eis a tua esposa. Aí eu falei, é nada? Porque tinha uma listinha gospel dentro da minha Bíblia, irmão. Tinha que ter uma tatuagem de flor, orar em línguas, interpretar, bater o escanteio, correr para a área para cabecear. Sabe? Uma mulher pronta. Ela falou bem assim, tem que ter caráter. Ela falou, só esqueceu de pedir que cozinhassem bem, né? Porque ela não cozinha bem e nem quer aprender. Falei, pô, mas se eu pedisse, Keila, não seria você. Ela, ai, que gracinha. Se toda a lista eu botasse que tivesse que cozinhar bem, eu não teria casado com você. Aí eu perguntei para Deus, eu não estou vendo o que eu pedi. Mas ele disse, está dentro dela. Só precisa trazer para fora. Aí eu falei, eu não sou obrigado, por que eu tenho que pagar esse preço? Porque tu me ama. E se teu amor por mim não transforma a vida da pessoa que dorme contigo, por que tu quer ser pastor um dia? Que convicção é essa que você vai transformar a vida de quem você não vê e você não consegue transformar a vida de quem dorme contigo? Perguntam para mim qual a maior qualidade da minha esposa. Não são suas curvas, é a firmeza de caráter. Ela disse para mim, você levantou a régua muito alta. Se você errar, eu te entrego à igreja. Ela me entrega à igreja, irmão. Ela me entrega. Queriam me ofertar um Subaru. Aqui, talvez, né?
carro popular. Lá para nós, Subaru é a maior tecnologia do mundo. Ela falou, não vai receber. Que pastor quer orar na hora de receber? Não receba, filho. Essas pessoas não te amam, elas vão destruir você. Nem toda oferta é um presente por amor. Tem ofertas que são prisões, não aceite. Eu não aceitei. 6 meses depois, esse casal rachou a igreja. Caráter. Você está solteiro? Não procure uma irmã pelo corpo. E se você, irmã, está solteira, não procure um varão pelos bens, pelo caráter e obediência à palavra, consequentemente à igreja do Senhor. E uma capacidade charmosa de sofrer. Minha mulher sofre com classe. Por isso que eu tenho que honrá-la muito. Que é fácil ser esposa de Anderson Silva, apelidado de profeta do caos. Não. Só a jornada nos amadurece. E só a jornada vai transformar a gente numa família apostólica. O que é uma família apostólica? Um casal que amadureceu tanto na jornada que ele faz do seu lar uma filial do céu. Porque casais funcionais no reino são mais poderosos que muitas igrejas por aí. Tem igrejas por aí que não têm o poder que um casal tem. Por exemplo, estuda a vida de Jonathan Edwards, sua esposa, Sarah Edwards. Lindo. Lindo ao ponto dela entender, meu marido não é um trabalhador braçal, meu marido é um trabalhador intelectual. A Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, contexto de Massachusetts e Boston, recebe o legado de Jonathan Edwards. A Nova Inglaterra aqui era para ser lá no Brasil, em Pernambuco. O Brasil rejeitou e os colonizadores vieram aqui para o contexto. E Sarah entendeu o seguinte, eu preciso proteger o meu marido da rotina do lar. E deixar que ele trabalhe com a mente dele 14 horas por dia, porque a igreja e o mundo dependem da mente do meu marido. Ao ponto que Sarah aceitou fazer o trabalho braçal na época, cortar lenha, varrer o gelo. E ela teve uns 6 filhos ou mais. Ela pastoreava os viajantes que passavam e ele isolado nas letras. Um historiador fez a análise de Max Juggs e Jonathan Edwards, contemporâneo os dois. Um ateu bêbado, Jonathan Edwards e Sarah. Max Juggs teve por volta de 570 descendentes. Jonathan Edwards e Sarah teve por volta de 1.170 descendentes diretos na árvore genealógica. Max Juggs teve mais de 200 criminosos na família, mais de 100 mulheres foram prostitutas, mais de 20 foram homicidas, deram prejuízo aos cofres americanos de milhões de dólares. Legado de Sarah e Jonathan Edwards. Porque você vai ver o homem de Deus, mas o homem de Deus na plataforma tem a mulher como fundamento. Para eu estar aqui, eu tenho que ter em casa uma mulher que sabe sofrer. Para dar o suporte que impulsiona o marido ao propósito. Então é fácil honrar o Jonathan Edwards. Difícil é reconhecer que ele só é impulsionado a partir da mulher que ele tem. Eu li um livro dos bastidores da história dos espartanos. Um dos maiores exércitos que já existiu na história da humanidade. Esparta na antiga Grécia. E o livro é sensacional, porque a gente, você ou leu ou assistiu, né, os 300 de Esparta. E a gente vê aqueles guerreiros, vê o rei Leônidas e tal. Mas o historiador diz, a força do espartano não era o soldado espartano. A força do espartano era a esposa espartana. O rei não escolhia o soldado pela habilidade de guerra.
O rei escolhia a esposa ou a mãe pela capacidade de administrar sofrimento. Então o rei ia como um pastor de casa em casa entrevistar mães e esposas. Aí falou, eu posso levar o marido e o filho dela para a guerra. Dessa eu não posso. Porque qual era a lógica do rei? Uma mulher fraca, se o filho morrer, ela contamina 10 mães. Se 10 mães fracas perderem um filho, elas contaminam 100. Daqui a pouco a cidade, o país está contaminado pela fraqueza. Uma mãe espartana mandou 4 filhos para a guerra. Aí vem um mensageiro, chorando, chega perto dela e ela diz, como Esparta está na guerra? Aí ela diz, eu lamento, senhora, você perdeu os 4 filhos. Aí ela dá um soco na cara dele e diz, eu perguntei para você como Esparta está na guerra. Nenhum descendente dos Edwards se perdeu. Eles tiveram 3 senadores aqui nos Estados Unidos, um vice-presidente, mais de 100 pastores, mais de 100 missionários, mais de 100 advogados. E nenhum centavo de prejuízo aos cofres da América. Um casal apostólico, uma família apostólica. Gênesis 1, Gênesis 2, 7, Gênesis 5, 1 a 3. Leia e aceita isso. Deus cria os seres humanos nessas 3 realidades. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Deus cria o homem como um ser espiritual para adorá-lo. Gênesis 2,7 está escrito que Deus forma do pó da terra o homem e sopra nele o fôlego de vida. Então, na minha análise, Gênesis 1,26 é soprado em Gênesis 2,7. Mas em Gênesis 5, 1 a 3, está escrito que Deus cria homem e mulher e os chama de Adão, ou chama de homem com H maiúsculo. Isso me fez chorar muito. Deus cria o homem, a mulher, os abençoa e os chama de homem, H maiúsculo. Para mim, isso aqui é a família apostólica. Você pega o macho e a fêmea que é criado como adorador, depois é criado como um ser individual para expressar publicamente como uma unidade coletiva o reino de Deus. Então, no 1, você é criado sozinho para adorar a Deus. No 2, você existe para você mesmo. E no 3, junto com a esposa ou com o marido, você existe para a igreja e para o mundo. O que isso tem a ver com o texto de Coríntios? Não analisamos mais ninguém humanamente. Então, quando eu vejo minhas diferenças com a Keila, eu projeto esses versos. Se eu brigar com ela, eu quebro o apostólico. Então, deixa eu engolir esse sapo. Deixa eu resistir aqui. Deixa eu sair de perto. Daqui a pouco está tudo bem. Não sei se é problema de mulher. A minha não verbaliza perdão. Como isso me deixava com raiva. Vocês conhecem meu lado valente pela internet. Eu não sou bravo. Por incrível que pareça, brava é minha mulher. Eu sempre falo assim, ó, tenho medo de 2 coisas nesse mundo, de Jesus e da Keila. Keila é brava, irmão. A Keila é brava. Aí toda vez que eu erro, amor, tal, não sei o quê, a bexiguenta não pede perdão. Aí vai dormir, aí de noite, na madrugada, roça o pé. Fala, que bexiguenta. Abre a boca e fala, eu errei. É assim contigo também, varão? É orgulho feminino, é? É? Pezinho funciona? Porque o pezinho ativa outras áreas, né? Meu Deus do céu. Deixa eu encerrar só dando esse feedback aqui. Como eu disse, Gênesis 5, os 2 formam um bloco que serve a igreja e impacta o mundo. No 1:26, você existe para adorar a Deus. Você é um adorador. Tem que existir sozinho. Por isso eu disse no início, a mulher não é mulher para o homem. Ela é mulher como adoradora para Deus. O homem não depende da mulher. Ele existe para adorar a Deus.
No 2:7, cada um de nós tem que existir sozinho. Mesmo casado, mulher, você tem que dar espaço para esse cara sobreviver sem você. Lembrar que ele é homem. Lembrar o que ele ama e não é pecaminoso. E você também, varão, tem que liberar ela. Porque é doloroso demais, principalmente para a alma feminina, viver para servir marido e crianças. Vai enlouquecer. Por isso que muitas mulheres evangélicas vivem numa tristeza, porque não recebem a provisão integral. Nem satisfação sexual, como eu disse de manhã, muitas irmãs têm no casamento. Aí o cara, machão, mulher minha não sai sozinha. Tem que sair, varão. Precisa sair para sobreviver, esquecer você um dia, uma noite, esquecer as crianças, sair com as amigas, com as irmãs da igreja. Mas sabe qual é o problema dos homens? Eles suspeitam que as mulheres irão fazer o que eles sabem que fariam se estivessem sozinhos. Então o marido não está desconfiando da esposa, o marido está afirmando que não confia nele mesmo. Porque, irmão, pastor, se eu der liberdade demais, minha mulher me trair, o que é que eu faço? Eu falaria para aquele, você perdeu o melhor homem que você vai conhecer toda a sua vida. Se você reencarnasse 100 vezes, você não conheceria um homem como eu. Então você perdeu a oportunidade. Ele quer ir para o futebol, deixa. Ela aí quer ir para a pizzaria com as irmãs. Ela precisa, varão. Ele precisa, você também. E vocês são um time. Se vocês não se realimentarem naquilo que não é pecado, vocês não sobrevivem. Eu quase fui preso. Ficou sabendo dessa história? A polícia me parou na BR. Eu sou fã de Metallica, tá, irmão? Se for pecado, é pecado meu, tá? Sou fã de Metallica. Oro todo dia para James Hetfield se converter. Ele é um estímulo de masculinidade para mim, sabe? Tá tão em crise que eu falo, cara, macho, irmão. Cara, sabe? Falei, eu gosto desse cara. Aí, show do Metallica em Belo Horizonte. Aí eu falei, eu vou. Comprei os ingressos. Cremosa, o que foi? Vamos pro show do Metallica. Você comprou as passagens? Aí eu falei, vamos de carro. Mas eu tenho hérnia de disco. E por que se tu não quis de avião e de carro? Meu bem, 4 meninos, uma rotina enlouquecedora. Você acha que eu perderia a chance de dirigir 12 horas Brasília, Belo Horizonte, 12 horas Belo Horizonte, Brasília, sozinho, contigo, dentro de um carro, estrada, torresmo, café, poço de gasolina? Minha irmã, tu vai pagar o que me deve na ida e na volta. Aí, BR de Belo Horizonte. Vamos parar no meio do mato aí, estacionar o carro? Bora, paramos, começamos a namorar. Aí daqui a pouco, irmão, a luz. Aí eu achei, meu Deus, a fazenda tem radar. Achei que era o dono da fazenda, o segurança da fazenda. Tem radar nas fazendas? A polícia. Eu falei, misericórdia. Cadê a minha pistola? Cadê minha arma? Graças a Deus, eu peguei minha Glock e soltei. Porque o policial veio com a lanterna. Imagina, bota a lanterna, um cara tatuado com a arma, eu era defunto, né? Larguei. Bora, abre a porta. Aí, graças a Deus, ela composta, eu não estava composto. Bora, mão na cabeça, pra trás do carro. Aí eu falei, moço, se eu botar a mão na cabeça, a bermuda cai. Então, ou o senhor deixa eu levantar a bermuda ou eu boto a mão na cabeça. Não quero saber. Aí eu abri mais a perna para não cair, travar, e fui para trás do carro. Aí a policial feminina,
Foi revistar ela, olhei para ela tranquila, eles educados com ela e mais aguerrido comigo, para pressionar, né? Porque se é vagabundo, se entrega em 1 minuto. Pressionando e tal. Aí foi lá dentro do carro. Tem uma arma? Tem. Tu é policial? Não, sou pastor. Mas essa pistola aqui só a polícia usa. Não, sou pastor. Tem porte de arma? Tenho sim. Documentação, tá aqui. Tem mais arma no carro? Tem outra pistola no porta-luva. Outra pistola! E essa Bíblia aqui? Eu falei que eu sou pastor. E essa mochila aqui tem o quê? Eu falei, tem 10 livros aí devocional de crente que eu levo nas viagens. Aí se acalmou, pegou a documentação, viu que estava tudo legal. Aí ficou menos alterado, falou. Aí fui fazendo perguntas do trajeto, né, para ver se batia. Parou onde para almoçar? Tal lugar. Parou onde para tomar café? Tal lugar. Bateu tudo. Tá indo para onde? Para Belo Horizonte. Fazer o quê? Eu vou para um show, mas você sabe que você não pode entrar no show armado. Claro que eu sei, vou deixar no cofre do hotel e tal. Qual show? Show do Metallica. Metallica? Irmão, assim, ó. O policial levou um tempo a processar, por isso que ele tava, sabe? Um cara tatuado, namorando com a esposa na estrada, com 2 pistolas dentro do carro, uma Bíblia e tá indo pro show de rock. Tá tudo errado, né? Na cabeça dele, né? Tá tudo errado. Tudo errado isso aqui. Ó, a gente tem que voltar 7 quilômetros para pegar sinal de internet para eu validar com a Polícia Federal aqui sua documentação. Tudo bem? Tudo bem. No final, trocamos contato. Eu tenho um projeto lá no Machonaria que cuida dos policiais. Aí, pô, me dá aí, pastor, o WhatsApp. Perdão, tá, pela pressão, mas, cara, tem muito bandido nas BRs e tal, não sei o quê. Aí aquela, pô, moço, é 4 filhos, moço, que a gente tem. Não julgo vocês, tranquilo. Aí adrenalina. Aquela, meu Deus, a adrenalina do começo, né? Bora de novo. Irmão, por que o casamento tá ficando ruim? Porque quando não podia, queria fazer tudo. Agora que pode fazer tudo, não quer fazer nada e fica com essa cara assim, ó. Aí ela falou bem assim, meu bem, e aí, você não ficou constrangido não? Ficou com vergonha não? Eu falei, eu acho que eu tava com uma espinha na bunda. Mas eu tô com vergonha não. Você tá bem? Perguntei pra ela. Tô. Tá constrangida? Tô não. Aí ela falou, por que você não tá com vergonha? Meu bem, com você eu não tenho vergonha de nada. É você. Mas eu vi uma luz, eu acho que eles tiraram uma foto. E se eles entregar pro Fuxico Gospel a foto? Aí eu falei bem assim, deixa eu mudar a tua perspectiva. Eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz. Por que você ia ficar feliz dele dar a foto para um jornal de polêmica gospel? Olha a notícia, Keila. O mundo está tão em crise, os pastores estão tão infiéis, que você não vê a beleza dessa notícia. Ela falou, qual a beleza dessa notícia? Pastor Anderson é preso em BR, em Belo Horizonte, transando na estrada. A pergunta que os crentes que não me entendem ou me odeiam é, com quem? Irmão, se vocês não têm amizade com adrenalina dessa, por isso que a gente está enchendo consultório e gabinete. Porque se o casamento está esfriando, é obrigação nossa jogar gasolina nele. E o Metallica vai voltar em 2024.
Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Eu encontrei tantas pessoas sem esperança nesse show do Metallica. Eu quero abrir esse parêntese aqui. Ah, pastor, não concordo. Ok, igual eu falei, se for um pecado, ele é meu, ok? Não estou pedindo, não estou doutrinando você a essa realidade. Mas qual foi o espetáculo da nossa experiência? Não foi só acender ainda mais a nossa amizade, cumplicidade como casal. Foi mostrar para a pessoa sem esperança que um crente pode ser santo em qualquer lugar. Tem lugares que você não tem que ir. Tem lugares que você não aguenta ir. Não estou falando sobre isso. Mas o lugar de ser santo não é aqui. Meu Deus, velho. Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa o mundo assistir a beleza do teu casamento. Deixa o mundo assistir você amando a mesma mulher 10, 15, 20, 30, 40 anos. Ah, pastor, eu te vi lá no show, queria tietar, mas meu marido falou bem assim: deixa o pastor beijar a mulher dele, irmão. Tu não tá vendo, não? O cara não é pastor. O cara tá curtindo a banda que ele gosta, beijando a mulher dele. Olha lá, olha. Vem me beijar, deixa o cara beijar a mulher dele. Porque quer tirar foto com o cara. Olha, imagina o impacto disso. Meu Deus, olha só, é pastor aquela desgrama ali, ó. Mas é a mulher dele. Olha lá, velho. Estão rindo, se beijando e tal, não sei o quê. Eu sou fã do pastor Márcio Valadão. O que o crente pode? Só não pode pecar, irmão. É sua responsabilidade, varão. Como eu disse de manhã, botar um sorrisão no rosto da cremosa. É sua responsabilidade. Pastor, tu conversa com a minha esposa? Converso não. Ela quer conversar contigo, varão. Eu converso contigo para tu conversar com ela. Mas eu não vou conversar com ela. Não me coloque em risco. Não me coloque em perigo, nem ela. Ela quer conversar contigo, vaso. Conversa tu comigo. Aí depois tu conversa com ela. É tua responsa. Tu é o pastor dela. Tu é o provedor dela. Tu é o amigo dela. Amém ou ai de mim? E ai de mim, né?